graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém? É motivo de grande satisfação e alegria estarmos na presença do Senhor. Seja aqui no templo, seja em casa, nesse momento, se manter na presença do Senhor é fundamental. E é sempre um privilégio, um prazer podermos estar na presença do Senhor, porque não há outro que mereça maior gratidão em nossos corações do que o próprio Senhor. Não há outro pelo qual o nosso coração deva estar grato, pelo qual o nosso coração deva resultar em alegria do que o Senhor, que é quem nos tem sustentado, que é quem nos tem conduzido a cada dia. O Senhor tem provido sobre as nossas vidas a proteção, o cuidado, o suprimento do alimento diário, da saúde, de tudo que nós precisamos a cada dia. Deus seja louvado a cada dia pela sua vida, meu irmão. Deus seja louvado a cada dia e agradecido pela sua família. Deus seja louvado pela cidade de Itapetinga. Deus seja louvado pelo estado da Bahia. Deus seja louvado pelo nosso país, o Brasil. Deus seja louvado por cada pessoa que neste exato momento dirige o seu coração a Ele, gratos e louvando ao nome dEle pelo privilégio da vida, pelo privilégio do sustento. Mas acima de tudo, que o nosso coração esteja sempre grato e dEle nunca se aparte a convicção e a certeza de que Deus, o soberano das nações, o Senhor que criou os céus e terra, que governa tudo com cetro e mão forte, é um Deus de amor, que nos ama incondicionalmente e que acima de tudo nos conduz de vitória em vitória para a glória do nome dEle. Nesta manhã eu quero convidar você a dedicar um período agora desse momento de oração. Convido você a curvar o seu coração, a sua mente, a sua cabeça agora e orar ao Senhor nesse instante, trazendo à sua memória todos os motivos que você tem para ser grato ao Senhor. Todos os motivos que você tem para exaltar o nome do Senhor e a cada dia ser grato a Ele. Vivemos em momentos de crise, em momentos difíceis, mas não falta a cada dia milhares e milhares de motivos para sermos gratos ao Senhor. Porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos conduzido dia após dia, de vitória em vitória, para a glória do nome dEle. Seja grato a Ele nesse momento. Você que nos acompanha pela internet, na sua casa, onde você estiver, direcione seu coração agora ao Senhor. Seja grato a Ele pela vida, seja grato a Ele pelo sustento, seja grato a Ele por estar agora, neste momento, com a oportunidade de estar conversando com Ele, de poder se dirigir a Ele como Senhor. Oremos nesse momento. Pai eterno, nós te somos gratos, nós te louvamos e nós te exaltamos, ó Deus, pela graça que o Senhor tem nos concedido, pela graça que nos tem alcançado a cada dia e que tem abundantemente provido sobre nós as nossas necessidades, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, pela honra de termos o Senhor como nosso Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor Pai, pelo privilégio da vida, pelo privilégio, Senhor amado, de estarmos diante de Ti neste momento. Privilégio este que Cristo Senhor, nosso Senhor, Cristo Jesus, nosso Senhor, conquistou por nós ali na cruz, ó Pai, ao se entregar por nós. Privilégio este, Senhor amado, que nos deu acesso direto a Ti, para podermos nos dirigir ao Senhor e conversar abertamente contigo, como filhos amados, e sermos recebidos pelo Senhor como filhos amados, ouvidos pelo Senhor e atendidos pelo Senhor. Mas acima de tudo, ó Pai, nós somos gratos pelo amor que abunda soberanamente sobre as nossas vidas, pelo abundante amor que o Senhor tem derramado a cada dia sobre as nossas vidas, ó Pai. Nesta manhã nós queremos Te agradecer, ó Deus. Nós queremos Te louvar e queremos Te exaltar, ó Pai, porque o Senhor, que é Deus poderoso, é também Deus de amor e de misericórdia. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o amor que o Senhor tem para nós, ó Pai, para conosco, é um amor sem limites, é um amor que não impõe condições, é um amor, ó Deus, que não leva em conta os nossos pecados, ó Pai. É um amor que ama, independente de quem nós somos.
É um amor que ama apesar de quem nós somos. Nós te somos gratos nessa manhã, Deus. E dedicamos este momento de gratidão e louvor ao Teu nome, por saber que és Tu o sustentador das nossas vidas, ó Deus. Por saber, ó Pai, que nós dependemos de Ti, é que nosso coração tem alegria nesta manhã. Por saber que nós estamos sustentados em Ti, ó Deus, é que nós temos esperança de mudança, esperança de melhora, esperança, Senhor amado, de um dia vencermos todas as dificuldades, de estarmos eternamente contigo na glória e de podermos, ó Pai, enfim, gozar da alegria da Tua presença real e contínua, dia após dia, momento após momento, segundo após segundos, como os anjos e serafins no céu entoam, Santo, Santo é o Senhor. Poderemos juntos também cantar e adorá-lo, render a Ti nossa adoração e louvor, porque o Senhor estará conosco, porque estaremos diante do Senhor face a face. Nós te somos gratos, ó Pai, porque nesta manhã temos o privilégio de reconhecer o Teu poder sobre nossas vidas, de reconhecer o Teu amor sobre as nossas vidas. Por isso nós te somos gratos nesta manhã e pedimos, fala aos nossos corações, ó Pai, comunica sobre nós a Tua palavra, ó Pai. Comunica aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós e nos ajude em nossas limitações e fraquezas, ó Pai, para que nosso coração não fique endurecido, não fique obstinado, mas pronto, receba a Tua palavra e humildemente seja grato. Seja grato, seja agradecido, Senhor amado, por ouvir o Senhor falar conosco, por sermos tidos, ó Pai amado, dignos do Senhor Deus Todo-Poderoso se dirigir a nós em amor e misericórdia. Nós te somos gratos nesta manhã e te louvamos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, exaltado, engrandecido e louvado para todo sempre seja o nosso Senhor. Nós estamos nessa manhã retomando os estudos sobre a oração. A oração para superação em tempos de crise. E nesta manhã nós estaremos aprendendo com Oséias, profeta Oséias, sobre a oração para superação em tempos de crise. Nós já vimos e já compreendemos ao longo de vários personagens que temos estudado durante todo esse período, que a oração é relacionamento com Deus. Se relacionar com Deus sem oração não tem condições. Não existe relacionamento com Deus sem oração. É orando que construímos e que permitimos o Senhor construir a intimidade que Ele deseja ter conosco. É através da oração que a gente abre o nosso coração e comunica a Deus o que nós estamos vivenciando. E ouvimos dEle, por meio da ação do Teu Espírito, a ministração sobre as nossas vidas. É por meio da oração que nós entendemos a vontade de Deus. É por meio da oração que nós compreendemos as Escrituras e compreendemos a palavra que o Senhor tem direcionado aos nossos corações. E é por meio da oração que a gente aceita aquilo que o Senhor tem designado a nós. Ainda que muitas vezes alguns direcionamentos do Senhor para nós seja estranho, seja completamente incompreensível à mente humana. Às vezes o Senhor nos pede coisas que nossa mente não compreende o porquê. Mas na oração a gente tem a intimidade para compreender quem é o Senhor e quem fala conosco. Na oração nós entendemos que o Senhor que fala conosco é soberano e tem tudo sob controle. E que Ele vê além daquilo que a nossa mente é capaz de perceber, daquilo que os nossos olhos podem ver. E que confiantes nele podemos obedecê-lo, mesmo quando o nosso coração não entende, mesmo quando todos à nossa volta acham loucura, nós podemos entender a vontade do Senhor e essa compreensão nos dá a condição de obedecê-lo. E é obedecendo que nós recebemos do Senhor a bênção que é sem medida. É por meio da obediência que nós somos abençoados.
É por meio da obediência que nós experimentamos a graça abundante do Senhor sobre as nossas vidas, que nos regenera, que nos restaura, que nos fortalece, que nos renova a cada dia e nos conduz de vitória em vitória. Por meio da obediência a Ele que é o nosso Senhor. E nós vamos ver na vida de Oséias, o profeta, que Deus falou com ele, como nós vimos ele falando com outros que nós já estudamos, de uma forma incompreensível à mente humana. Oséias, ele vivencia uma situação muito peculiar e muito incompreensível aos olhos humanos. Mas Deus, que é Deus soberano, tem um propósito para todas as coisas. Como já dizia Salomão, há um propósito da parte de Deus para todas as coisas. Nada acontece por acaso. Deus está no controle de tudo e tudo o que Ele faz tem um motivo, tem um porquê. O livro de Oséias é um livro do profeta Oséias. Oséias é o primeiro dos 12 profetas menores, ele é o primeiro dos 12 profetas menores que nós temos no Antigo Testamento, divididos em profetas menores e maiores. Nós temos Oséias como o primeiro livro dos profetas menores. Apesar de Oséias ter 14 capítulos e Daniel, por exemplo, que é um dos profetas maiores, ter apenas 12, 13 capítulos, Oséias ele é tido como profeta menor porque a quantidade de versículos em cada capítulo em Oséias ele é muito menor do que Daniel. Daniel tem uma quantidade de versículos muito maior, são capítulos longos em Daniel, que faz com que o conteúdo literário de Daniel seja quase o dobro da quantidade escrita por Oséias. Os profetas maiores e menores não são designados pelo que eles fizeram, pelos que eles disseram, ou pela obra que foi realizada, mas puramente pela quantidade de texto, pela quantidade literária construída, só pelo tamanho do livro. Por isso que ele é designado profeta maior e profeta menor. Dos 12 profetas menores, nós temos Oséias como o primeiro que nós temos na relação aqui. O nome Oséias significa salvação ou livramento. A raiz do nome Oséias vem da mesma palavra que origina o nome Josué e que veio da mesma raiz que origina o nome Jesus. Por isso o seu significado, salvação, livramento. E ele é natural do Reino do Norte, no caso Israel. Nesse período havia tido aquela divisão, depois de Salomão havia tido a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul. E Israel, na região norte, o Reino do Norte, Oséias, ele vive e nasce na região do Reino do Norte, Israel, e exerce o seu ministério todo direcionado a essa nação, a nação de Israel, o Reino do Norte. Aqui ele também designa, e a gente vai ver várias vezes em alguns locais, ele designando a nação como chamando-a de Efraim. Porque Efraim era a tribo de Israel da qual nasceu o primeiro rei do Reino do Norte. E foi Jeroboão. Então, Oséias ele desenvolve todo o seu ministério dirigindo a mensagem profética a Israel, o Reino do Norte. Ele é contemporâneo de outros profetas conhecidos nossos, alguns dos quais nós já estudamos, como Amós. Ele é profeta, é contemporâneo de Amós. Logo depois que encerra, pouco tempo depois que encerra o ministério de Amós, inicia-se o de Oséias. Amós e Oséias são contemporâneos. Oséias é um pouquinho mais novo do que Amós, mas ambos exercem um ministério profético direcionado exclusivamente para Israel. São os únicos profetas do Antigo Testamento cujo livro é totalmente, inteiramente dedicado a Israel, ao Reino do Norte. Ele também é contemporâneo do profeta Isaías. O mesmo período em que profetiza para Israel é o período em que Isaías profetiza e exerce seu ministério em Judá, no Reino do Sul. Ele também é contemporâneo e ainda pega um pedaço do início do ministério de Miqueias, que também atua no Reino do Sul, em Judá. Okay?
Oséias foi escrito, ele escreveu o seu livro e exerceu o seu ministério provavelmente entre os anos 750 a 725, 715, aproximadamente antes de Cristo. E nesse período, ele exerceu o seu ministério direcionado a Israel para construir diante do povo a restauração, para convocar o povo a retomar o seu caminho a Deus, a voltarem para Deus. O objetivo do livro de Oséias é conclamar o povo, é chamar o povo ao arrependimento e conduzi-lo de volta ao relacionamento com Deus. Como nós já vimos em outros momentos, esse contexto histórico do período em que ele exerce seu ministério, Israel e o povo de Judá, principalmente Israel, no Reino do Norte, está completamente devastado pela idolatria, tomado pela idolatria. Apesar de, nesse período em que Oséias inicia seu ministério, final do reinado de Jeroboão II, apesar de nesse momento Israel estar vivenciando um período de prosperidade financeira, estar vivenciando um período de paz política, um período curto de paz política e de prosperidade financeira, o que gerou ao coração daqueles irmãos, daquelas pessoas, uma falsa sensação de paz, Israel está completamente depravada, distante do Senhor, porque virou as costas ao Senhor e se prostituiu por meio da idolatria, se entregando ao culto a Baal e se dedicando às práticas cultuais profanas e idólatras, coisa que Deus abomina e sempre abominou e sempre chamou a atenção do povo para que não o fizesse. Mas assim eles conduziram. E quando Deus levanta o profeta Oséias, ele o levanta com uma missão muito peculiar. Todos lembram aqui do estudo que nós fizemos sobre Jeremias? Todos lembram? Lembra que Jeremias ouviu do Senhor uma convocação para exercer o ministério de uma forma muito peculiar e muito exclusiva. Deus disse a Jeremias que ele viveria e que ele seria a mensagem para o povo. Que ele não se casaria, que ele não teria filhos, que ele não se misturaria, mas a sua vida seria a própria mensagem de Deus para com o povo de Judá, a quem Jeremias direcionou a sua mensagem, a quem Jeremias exerceu o seu ministério, para que este povo pudesse ouvir do Senhor o alerta da iminente destruição que estava vindo sobre eles, da iminente derrota e condução ao exílio. Oséias foi chamado por Deus para exercer seu ministério em Israel antes de Jeremias, um pouco antes de Jeremias, alguns anos antes. E assim como aconteceu com Jeremias, Oséias é chamado para exercer o seu ministério durante os últimos 40 anos de Israel. Os 40 anos finais da existência de Israel como reino do norte, antes dela ser destruído, tomado pelos assírios e levado cativo e espalhados pela terra. Deus usa a vida do profeta Oséias para ministrar a este povo durante toda a sua vida e todo o seu ministério, de uma forma a convocá-los ao arrependimento, convocá-los a uma mudança de comportamento, porque somente este arrependimento, somente essa atitude sincera de reconhecimento da pecaminosidade, arrependimento e contrição, eles poderiam receber de Deus o perdão e talvez serem livres da condenação que estava prevista por conta do pecado que se amontoava nas práticas que eles vinham cometendo. E para fazer isso, Deus convoca Oséias e avisa Oséias que Oséias iria vivenciar uma situação muito trágica e muito difícil em seu casamento, e que essa situação serviria de alegoria para apresentar ao povo, para anunciar ao povo a mensagem que Deus queria transmitir ao povo.
Mensagem esta muito importante para nossos dias hoje. Mensagem esta que muitas vezes colocamos em nossas bocas e enchemos o nosso peito para alertar e para dizer, mas às vezes esquecemos no dia a dia esta realidade. E tomados pelas preocupações do dia a dia, pelos afazeres e pelas preocupações, principalmente no contexto de crise em que vivemos, nos esquecemos dessa verdade. E nesta manhã, o Senhor nos convoca a parar para ouvi-lo, a parar e lembrar, a parar e absorver esta verdade, sobre a qual iremos falar em breve. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 1. Oséias capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos aqui, para a gente poder entender de que forma o casamento de Oséias serviu como mensagem para o povo de Israel na condição em que ele estava. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E ele lhe disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele lhe disse: põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, porque não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Dizei a vossos irmãos Ami e a vossas irmãs Ruama: contendei com sua mãe, com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate de sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de cedro,
para que ela não ache as suas veredas, e irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. E buscá-los-á, mas não os alcançará. E buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e a seu tempo tirarei o meu grão e o meu amosto no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo e as suas festas e as suas luas novas e os seus sábados e todas as suas festividades, e devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei deles um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a tirarei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Balaíns, e os seus nomes não virão mais em memória. Naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecereis o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor. Eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo e ao mosto e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama, e a Lo-ammi direi: tu és meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Amém? Deus concede a Oséias uma missão de anunciar o povo e de convocar o povo ao arrependimento de suas práticas. E faz isso chamando Oséias para viver a mensagem profética que ele iria anunciar. Deus já vinha falando com esse povo desde lá do Egito, quando Moisés o resgatou. Deus já vinha falando com esse povo para que não se contaminasse, para que não se envolvesse com outras nações, para que não se envolvesse com as práticas cultuais das demais nações. E Deus vem levantando ao longo dessa caminhada profeta atrás de profeta e anunciando a mensagem de Deus ao coração desse povo, para alertá-los, para convocá-los ao arrependimento e para chamar a atenção deles. Diversas ocasiões Deus vem falando com o povo por meio da boca de profetas, que vem e anuncia a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Neste momento aqui em Oséias, Deus resolve mudar a metodologia dele aqui. Ele vai agora falar com o povo por meio do profeta, mas o profeta não vai anunciar a voz do Senhor, a palavra do Senhor. O profeta vai anunciar por meio da sua vivência, por meio da sua vida, por meio da sua experiência pessoal, a mensagem do Senhor. Ele vai ser a própria mensagem do Senhor para o povo. Ele vai ser a própria mensagem. O casamento
de Oséias entra em crise. E a crise deste casamento se torna mensagem para o povo que estava em crise no seu relacionamento para com Deus. O povo, assim como Gomer, esposa de Oséias, havia se prostituído. Havia virado as costas para o seu senhor, para o seu marido, o Senhor nosso Deus. E havia se prostituído com Baal. Havia se prostituído com outras práticas idólatras. E Deus agora usa a situação e faz uso da mensagem que Ele quer transmitir ao povo por meio da experiência vivenciada por Oséias. Há estudiosos que alegam que essa situação foi meramente alegórica, que Oséias não se casou com Gomer, que Gomer não foi a esposa de Oséias, mas apenas uma mensagem alegórica de que Deus queria transmitir ao povo a mensagem de arrependimento por meio dessa história. Não há indícios nenhum nas Escrituras de que o casamento de Gomer e de Oséias, de que as experiências conjugais mencionadas durante o livro sejam alegóricas, mas literais. Outros acreditam que Oséias não se casou com ela apenas por amor. Ele se casou com ela em obediência a Deus, que disse a ele, literalmente, para se casar e pegar uma prostituta, se casar com a prostituta e viver um relacionamento com a prostituta. E há a maioria dos estudiosos que concorda que quando Oséias se casou com Gomer, ela não era prostituta. Quando eles se casaram, ela era ainda casta, ainda era pura. E durante o relacionamento, ao longo do tempo, é que ela veio a se envolver com outras práticas e começou a se prostituir, se tornando sacerdotisa cultual a Baal. Ela foi sacerdotisa cultual a Baal numa prática em que os Baalins se reuniam para cultuar, e os cultos a Baal, eles eram regados a muita orgia. Então as sacerdotisas, elas eram dadas a uma orgia muito depravada durante as festas e os rituais cultuais que eles praticavam. Quando Deus chama Oséias para exercer o seu ministério, muito provavelmente o que ele está fazendo é anunciando uma situação que iria se desenrolar em breve na vida de Oséias no relacionamento conjugal. E que esta situação serviria de mensagem para anunciar ao povo qual era o sentimento e o desejo que Deus tinha de comunicar àquele povo. Porque assim como Deus estava se sentindo, Oséias também se sentiria por conta da condição de seu casamento. E quando sua esposa engravida e dá o seu primeiro filho, o texto que nós lemos, ele é claro em afirmar que este primeiro filho é de fato filho de Oséias. E ele diz, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. O texto é claro e enfático em dizer que este primeiro filho foi dado a Oséias, informando que este filho é de Oséias. E Deus orienta para que ele dê o nome do menino de Jezreel. Algo também que chama a atenção, que choca as pessoas do convívio de Oséias, porque qual é a finalidade de dar o nome de Jezreel ao menino? Por que dar a ele o nome de um lugar sangrento, de um lugar que vivenciou uma chacina, que era até aquele momento visto como um lugar de sangue, um lugar de amaldiçoado, um lugar repleto de memórias terríveis, por conta das atrocidades praticadas por Jeú naquele período, no contexto de 2 Reis, capítulo 10. E depois vocês podem ler em casa. No 2 Reis, capítulo 10, nós vemos Deus trazendo sobre a casa de Jezabel a sentença de condenação, e por meio de Jeú,
ele usa as mãos de Jeú, o general do exército, para trazer essa sentença à casa de Jezabel. Só que Jeú extrapola o que Deus havia pedido a ele e comete atrocidades que iam além do que havia necessidade, e logo em seguida ele também se desvia, ele também vira as costas para Deus e comete atrocidades terríveis. E por isso, aqui neste texto de Oséias, nesse contexto, Deus está trazendo também uma sentença de extermínio à dinastia de Jeú, concedendo fim ao reinado da descendência de Jeú por conta do que ele havia praticado naquele período. Mas ele dá o nome de Jeziel, porque era interesse de Deus comunicar ao povo o que aconteceria com o povo se ele não se arrependesse. Jezreel no hebraico significa Deus espalha ou Deus planta. Tem essas duas possibilidades de tradução do nome Jezreel. Significado de Deus espalha. Serve de sinal quanto à destruição da dinastia de Jeú pelo massacre em Jezreel, relatado no texto que nós acabamos de mencionar, em 2 Reis, capítulo 10. Na sequência, Gomer engravida novamente e dá um segundo filho. Já nesse caso, a Bíblia não menciona que esse filho foi dado a Oséias. Ela diz, ela tornou a conceber e deu à luz uma filha. Não enfatiza o fato de ser dado ao esposo, ao marido. Muito provavelmente, e é o que todo mundo acreditava na época também, essa segunda gravidez já era fruto e resultado da prostituição. Já era filho de fora do casamento. E quando nasce a menina, ela recebe o nome de Lo-Ruama. Novamente o povo fica perplexo, porque o nome Lo-Ruama no hebraico significa desfavorecida, não amada. E o povo questiona, por que dar esse nome à menina? E o profeta vira ao povo e anuncia, porque Deus não mostrará mais misericórdia com o povo de Israel por conta do pecado, por terem virado as costas para Deus, por não obedecerem Deus, não mais mostrará misericórdia para com o povo de Israel. Israel não será mais povo de Deus. O reino do norte não mais será reino de Deus e povo de Deus enquanto não se arrependerem ou se não se arrependerem. Fazendo menção à chegada dos assírios que viriam logo depois invadir Israel e destruir completamente e para sempre qualquer possibilidade de restauração de Israel como reino do norte, como constituição política do reino do norte. Mas como havia uma promessa, uma aliança de Deus para com Abraão lá em Gênesis 15, como nós já conhecemos, Israel não seria dizimado da face da terra como aconteceu com outras nações, porque Deus era fiel à sua promessa. E aquilo que Deus fala, Ele cumpre e Ele não volta atrás. O povo seria, assim, de fato, continuamente mais numeroso que as estrelas do céu e que o mar, e que as areias do mar, que ninguém poderia contar, mas ele seria espalhado pela terra, disperso e espalhado pela terra. E quando retornasse e se reconstituísse enquanto nação, não seria mais como o Reino do Norte, como estava naquele momento, mas assim como era interesse de Deus desde o início, eles voltariam como uma só nação. Tanto Israel quanto Judá voltariam como um só povo, como um só Senhor, como um só líder, Jesus o Senhor, o comandante eterno. Já profetizando, falando sobre coisas que ainda vão acontecer. Logo que Lo-Ruama foi desmamada, e isso na cultura da época girava entre os 3 e 4 anos de idade, em que a criança era desmamada. Então, quando Lo-Ruama tinha entre 3 e 4 anos, quando foi desmamada, na sequência ela deu à luz o terceiro filho, que também, e com certeza absoluta de todos, para Lo-Ruama alguns ainda tinham dúvida, mas para Lo-Ammi não. Todos tinham certeza absoluta que o bebê não era de Oséias. E ele dá o nome de Lo-Ammi. E quando questionado por que dar esse nome, que do hebraico significa não filho meu, não meu povo, ele novamente anuncia ao povo qual é a vontade de Deus e qual é o sentimento de Deus diante de tudo que Deus
tudo que o povo estava fazendo. O nome de Lo-Ammi era um sinal da rejeição temporária de Israel por parte de Deus. Deus estava rejeitando o povo de Israel por conta do seu pecado, por conta da sua prostituição idólatra. No entanto, como nós vemos aqui em Oséias mesmo, no capítulo 2, verso 23, há uma promessa ao povo. Há uma profecia ao povo de que o nome de Lo-Ammi seria mudado para Ami, que significa meu povo. Que Deus sempre oferece uma chance de redenção mediante o arrependimento. Ele não dá sentença sem a oportunidade de arrependimento e mudança. Deus ele faz o anúncio daquilo que vai acontecer se não houver arrependimento. E alerta, e convoca, e chama a atenção para que haja mudança e aquela sentença não seja necessariamente aplicada sobre o povo. Não era interesse aplicar aquela sentença da parte de Deus sobre o povo, mas o povo não se arrependeu. Se permaneceu com o coração endurecido, e isso fez com que a sentença fosse aplicada de forma veemente. E logo depois que Jeroboão II, o rei no qual Oséias inicia o seu ministério durante o final do seu reinado, logo após a sua morte, em 753, Israel começa a vivenciar uma decadência e a ser entregue numa decadência cada vez pior. Nos primeiros 15 anos após a morte de Jeroboão II, 4 reis que assumem são assassinados. E nos últimos 15 anos, entanto, 30 anos após a morte de Jeroboão II, Israel é invadida pela Síria e completamente destruída e devastada, e o povo é espalhado pela terra. Isso porque o povo vira as costas à mensagem de Deus por meio do profeta Oséias. Assim como aconteceu, e nós vimos acontecendo em Judá por meio do profeta Jeremias, que é rejeitado, que é perseguido e sua mensagem é negligenciada. Oséias também vivenciou isso antes, exercendo um ministério doloroso e sofrido. Mas veja, Oséias tem a traição de sua esposa, que após o nascimento de Lo-Ammi, o terceiro filho, ela abandona o marido e vai para o templo de Baal exercer o ministério sacerdotal como sacerdotisa cultual a Baal. Ela abandona sua casa e vai embora. No capítulo 2, como nós lemos, nós temos um tratado de divórcio mencionado aqui, quando ele diz: contendei com vossa mãe, ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Aqui é um tratado de divórcio. Oséias se divorciou de sua mulher porque ela abandonou a sua casa, abandonou o seu marido e foi se entregar à prostituição no processo cultual a Baal. E lá, achando que ela encontraria maior benevolência, maior satisfação e maior gozo, ela se entregou totalmente àquelas práticas cultuais a Baal. Quando ela não tinha mais condições, não era mais útil para as orgias que eram praticadas dos rituais do cultual a Baal, ela foi rejeitada e deixada de lado. Mais um pouco à frente, ela foi tida e lançada como escrava e levada ao mercado para ser vendida como escrava, porque não tinha mais serventia, não despertava mais o interesse daqueles com os quais ela tinha se relacionado. Então ela era levada como escrava e levada para ser vendida como escrava. E ao saber disso, Oséias, que ainda a amava, que continuava amando e que não a abandonara, que ele já tinha ido atrás dela depois e ela tinha rejeitado ele, escolhido ficar com seus amantes. Ela agora, quando está no fundo do poço, sendo levada como escrava para ser vendida, Oséias vai até lá e a compra. O preço, naquele contexto cultural daquela época, o preço de um escravo era de 30 moedas de prata. De 30 moedas. Esse era o preço de um escravo para aquele período, para aquele tempo. Oséias compra Gomer, sua esposa, de volta
pela quantia de 15 moedas, fazendo o lance mais alto de todos naquele período, naquele momento por ela. No lance mais alto, ela é comprada pela metade do preço normal de um escravo comum. Ele paga em 15 moedas e mais alguns grãos de cevada, grãos de trigo e grãos para plantio. Ele a compra, a leva consigo, leva para longe de todos os seus amantes, e a leva para o deserto, e lá constitui um momento em que ele conversa com ela e ele tenta a restauração do seu casamento. E a convoca a uma vida de arrependimento e de mudança, em obediência a Deus, que fala para ele voltar até lá. No capítulo 3 você vai ver Deus falando para ele fazer isso, para ele ir e resgatá-la. E quando ele faz isso, é natural que ele ainda esteja com dificuldades de estar em um relacionamento conjugal com ela por conta das traições. E ele estabelece um limite e uma condição para a reconstituição da confiança que havia sido quebrada. E ele diz e coloca uma condição para ela: você vai ficar longe e sem tocar e sem ser tocada por qualquer homem. Nenhum homem vai chegar perto de você, nenhum homem vai tocar em você, nem mesmo eu vou tocar em você. Você vai esperar e eu vou esperar. E vamos ficar no tempo que for necessário nessa condição. E assim fica. Essa atitude era uma forma de Deus anunciar ao povo que o povo ficaria por um período longo sem liderança espiritual e sem liderança política. Que o povo ficaria sem governante, sem líder, sem ninguém para conduzi-los. No período em que eles ficaram em exílio, eles ficaram à mercê, sem ninguém para conduzi-los, sendo liderados por outras nações, sendo conduzidos e governados por outros povos. Todo o relacionamento conjugal de Oséias serviu como mensagem para Deus anunciar ao povo aquilo que ele estava sentindo diante das práticas que o povo havia escolhido, e anunciado ao povo que Deus queria mudança. Toda a atitude de Oséias, toda a atitude de Deus por meio de Oséias tem uma única finalidade, tem um único propósito, um único objetivo. A profecia de Oséias foi a última tentativa de Deus em levar Israel ao arrependimento de sua idolatria e iniquidade persistentes, antes que ele entregasse a nação ao seu pleno juízo. Deus estava fazendo mais uma ação, mais uma tentativa de convencer o povo a se arrepender dos seus pecados, a se arrepender da sua idolatria, a se arrepender de sua iniquidade e se voltarem a Deus novamente, para que não fossem condenados, para que não precisassem enfrentar o juízo de Deus que estava determinado para quem continuasse naquela prática, para quem continuasse daquela forma. O livro foi escrito com o objetivo de revelar, primeiro, que Deus ele conserva o seu amor ao seu povo segundo o concerto e deseja intensamente redimi-lo de sua iniquidade. Deus conserva o seu amor ao seu povo com o objetivo de redimi-lo e de restaurá-lo. Deus conserva o seu amor, independente de qual seja a condição em que este povo se encontra. Deus conserva o seu amor. E segundo, o objetivo do livro foi escrito para que as consequências trágicas se seguem quando o povo persiste em desobedecer a Deus e em rejeitar o amor ficassem claras, para revelar as consequências trágicas que viriam sobre quem persiste em desobedecer a Deus e em rejeitar o amor redentor. Oséias vive uma vida inteira dedicada, 40 anos de ministério dedicado a, por meio daquilo que vivencia, de seus sentimentos e experiências, transmitir ao povo uma mensagem de convocação ao arrependimento,
de convite à mudança, de alerta ao juízo que estava iminente, que viria sobre a vida deles por meio dos assírios e que traria muita desgraça sobre o povo. Que seria muito ruim. Mas veja, do começo ao fim, toda essa ação de Deus tem um único motivador, tem um único motivo, tem uma única ação, um único motor combustível que leva esse Deus a fazer isso da maneira como faz. Deus ama o seu povo. O amor de Deus é que leva Deus a fazer isso, a olhar para aquele povo que insistentemente, persistentemente virou as costas para Ele. E em amor, insistir em agir para mudar o seu pensamento, para mudar a sua atitude, para mudar o seu comportamento, a fim de redimi-lo, a fim de restaurá-lo. Deus estava disposto a não levar em consideração todas as práticas pecaminosas, toda a humilhação, todo o mal que aquelas práticas haviam gerado. Deus estava disposto a não levar em conta tudo o que havia sido praticado, se houvesse genuíno e verdadeiro arrependimento, para restaurar o povo e o relacionamento que havia sido destruído pelo pecado. Da mesma maneira que Deus age para impor o seu juízo e aplicar a sua sentença, Ele age com benevolência e misericórdia, com amor e graça para redimir e restaurar, alertar e tentar livrar o povo dessa sentença. Ele traz sobre o povo uma sentença. O povo não dá atenção a ele. O povo não lhe obedece. O povo não lhe dá ouvidos. E, consequentemente, em 722 a.C., a Assíria invade Jerusalém. A Assíria destrói a cidade do Reino do Norte. Destrói as cidades que compunham o Reino do Norte e leva cativo consigo o povo. Só que os assírios eram um tipo de povo que, quando dominava, não deixava nada para trás, eles destruíam tudo. E eles espalham-se, o povo de Deus ele se espalha errante pela terra por conta da destruição aplacada pela Síria. Deus destruiu. Por meio da Síria, Deus destruiu Israel, porque estes não lhes deram ouvidos às insistentes convocações ao arrependimento e à mudança, ao insistente alerta de amor e de misericórdia, eles foram destruídos. Mas no mesmo livro que nós vemos Deus alertando sobre a destruição iminente, sobre a condenação, nós vemos também Deus trazendo palavras de consolo, palavras de ânimo, palavras de animosidade para poder restaurar a confiança do povo de que, se houver arrependimento, independente de onde estejam, na condição em que estejam, Ele é fiel e capaz de restaurá-los, de reconstituí-los, de trazê-los de volta, arrebanhá-los de volta e de constituí-los nação novamente, povo dele novamente. Da mesma forma, irmãos, vivemos num tempo em que, semelhante ao que este povo vivenciava, encontramos uma nação, um povo, uma humanidade completamente tomada por crises. Crises espiritual, crises moral, crises existenciais, muitas vezes. São vários tipos de crise, como nós já aprendemos aqui, além, é claro, da crise geral de saúde que nós vivenciamos no momento pandêmico que estamos vivendo. A crise, ela tem a função, ela tem o poder de cativar, levar cativo nossa mente e de nos tomar a ponto de aprisionar pelo medo, pela preocupação, pelo desespero. Muitas vezes, muitos são tomados pelo medo e pelo desespero, por não saber como lidar diante disso.
Muitos interpretam as condições de incertezas e de inseguranças causadas pela crise como sentença de Deus destruindo e trazendo mal sobre a vida deles. Eu quero convidar você a olhar para um Deus que ama, independente das condições que nós vivenciemos. Independente daquilo que você esteja vivendo, daquilo que você esteja sentindo, eu quero convidar você a lembrar que o Deus que está sob o controle de todas as coisas é, acima de tudo, um Deus que ama, um Deus que se importa, um Deus que olha para você e que te enxerga. Mesmo que você não consiga ser enxergado, mesmo que você não consiga se sentir visto, notado, Deus te enxerga, Deus ele te ama incondicionalmente, porque o amor que Deus tem por você e por mim não é um amor que depende do que eu faça ou deixe de fazer, não é um amor que depende do que eu tenha para oferecer, não é um amor que dependa das minhas qualidades, das minhas habilidades, e nem é um amor que é afetado pelos meus defeitos, pelos meus deméritos. O amor de Deus, ele existe, é real. Apesar de quem eu sou, apesar de quem você é, Deus nos ama incondicionalmente. O livro de Oséias é um tratado do amor de Deus para com o seu povo, um povo totalmente depravado e iníquo, que abandonou e descaradamente virou as costas para Deus e se prostituiu, idolatria. Virou as costas para Deus, literalmente. E Deus continuou amando, continuou insistindo, continuou agindo, para que este povo fosse restaurado, para que este relacionamento fosse reconstituído, para que este povo fosse regenerado e fosse salvo. As consequências dos nossos pecados, o juízo é iminente e é fato, ele é certo. Mas o amor de Deus, ele não nos abandona. O amor de Deus, ele continua sobre nós. E ele se manifesta restaurador, ele se manifesta transformador, ele se manifesta libertador. Este amor, ele transforma, esse amor, ele liberta, esse amor, ele faz com que aquele que está desesperado encontre paz, faz com que aquele que se encontra perdido saiba para onde ir, ele faz com que aquele que se encontra sozinho se sinta aconchegado, seja abraçado pelo Criador, por aquele que tudo fez e que tudo governa e que tudo controla. Lembrar disso hoje é fundamental, porque ao se esquecer disso, a gente fica sem rumo. Mas ao lembrar disso, a gente levanta a cabeça e enfrenta as dificuldades que forem necessárias, da forma como tem que ser, porque é esse o desejo que Ele tem para nós. Que a gente se levante, fortaleça os joelhos, se endireite e caminhe de vitória em vitória, em triunfo para a glória do nome dEle. Quero convidar você a lembrar nessa manhã que Deus te ama, independente das circunstâncias e daquilo que você esteja vivendo, independente das emoções e dos sentimentos que estejam povoando o seu coração e sua mente, Deus te ama. Independente do que você que esteja aí na internet nos acompanhando esteja vivendo, Deus te ama. Não se esqueça disso. Deus te ama. E o convite de Deus nesta manhã é para que a gente lembre que o mesmo Deus que trouxe o juízo também traz a restauração. Que o mesmo Deus que bate para conserto é o mesmo Deus que sara para a alegria nossa. É um Deus que ama. É um Deus que tudo vê. E eu quero convidar você a abrir ainda o livro de Oséias, no capítulo 6, para que a gente lembre do convite que é deixado aqui para nós, que é deixado para o povo de Israel e também para nós.
lembrando sempre que Deus é amor. Capítulo 6 de Oséias, versículo 1 diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Ele fez a ferida, ele também sara. Ele traz o conserto, ele traz a justiça, ele age sempre em amor, para nos resgatar, para nos restaurar, para trazer a nós a restauração. Deus nos ama incondicionalmente. Quero convidar você que está aqui presente a se colocar de pé. Olhe para o seu coração neste momento. Encontre aí dentro do seu interior, lá no mais profundo do seu coração, todo o sentimento que está aí no seu coração. Aquele sentimento que te faz titubear, que te faz recuar, que te faz paralisar diante das preocupações desta vida. Aquele sentimento que te impede de dar um passo à frente, de dar um passo adiante em obediência àquilo que Deus tem falado ao seu coração. Deus tem falado com você. Deus tem dito a você o que Ele quer que você faça. Quero que você olhe lá no fundo da sua alma, do seu coração, lá no seu interior, onde só você e Deus conhece. E traga para fora tudo aquilo que te impede de avançar em obediência, em reconhecimento a este amor incondicional. E constrangidos por este amor, eu quero convidar você a entregar tudo diante dele, lembrando que é Ele quem nos conduz, lembrando que o amor dele está presente sempre, que este amor nos restaura, nos capacita e nos impulsiona a vivermos para a glória dele em todo o tempo, independente da circunstância, independente da situação. Quero convidar você nessa manhã a cantar conosco esse cântico, lembrando que o convite de Deus é para que a gente se aproxime dele, para que a gente caminhe com ele, reconhecendo que ele é quem faz, que é ele quem realiza, que é ele quem executa todo o bem em nossas vidas. Amém? Voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. A nossa fonte leade, a remédio de leade, vem sobre para curar, vem sobre a filha de Sião. A remédio de leade, a unção em leade, vem sobre para curar.
Volte o seu coração a Deus, meu, e reconheça que Ele é o Senhor da sua vida. Eu quero convidar você que está nos ouvindo nesse momento a olhar para o Senhor, o Deus que tudo fez, e reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Ele te ama, independente da sua condição atual, Ele te ama, independente de quem você é, Ele te ama. A maior prova deste amor, Ele nos deu ao enviar Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por nós, pagando o nosso pecado e nos dando o privilégio de estarmos diante dele neste momento, podendo nos dirigir a Ele em amor e graça, em gratidão e louvor, porque Ele nos ama. Quero convidar você a entregar o seu coração a Deus, entregar a sua vida a Jesus, orar a Ele neste momento, convidando-o a ser Senhor de sua vida, para que de fato haja mudança, para que de fato haja cura, haja restauração, haja alívio na sua alma, e você possa viver as bênçãos do amor de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Quero convidar você neste momento a orar a Deus, gratos neste momento, pelo amor de Deus que nos cura, que nos restaura e que nos traz alívio diante de crises. Independente de qual seja a circunstância, lembre disso. Deus te ama. Deus nos ama. Pai eterno, nós te somos gratos nesta manhã, Senhor, pela honra que nos é concedida de estarmos em Tua presença, trazendo a memória e lembrando o tamanho amor que o Senhor tem por nós, ó Pai. Somos infinitamente pequenos, incapazes, ó Pai, de compreender a grandeza do Teu amor. Não somos capazes de entender e de compreender o Teu amor. Teu amor, ó Deus, por nós é inexplicável, é incomparável, não há limites, não há medidas e não há comparações que nos possam levar a compreender o amor que o Senhor tem por nós. Por isso, nosso coração só tem uma possibilidade nesta manhã, que é te agradecer, ó Deus, é ser grato ao Senhor, porque o Senhor nos ama independente de quem nós somos. Muito obrigado, Senhor, por esse tratado de amor que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós em momento algum. Muito obrigado, Senhor, por olhar por nós e pela misericórdia do Senhor nos alcançar a cada dia e não nos permitir sermos consumidos pelas preocupações e os males deste tempo em que vivemos. Neste momento, Pai, eu rogo ao Senhor, na autoridade e ministro da Tua palavra, eu rogo ao Senhor, ó Pai amado, que no poder do Teu Espírito, o Senhor visite cada coração aqui destinado, aqui conectado, aqui presente conosco nesta manhã, Senhor. Que o Senhor visite cada uma dessas vidas e sobre cada um ministre a sua alegria, que o Senhor ministre a sua paz, que o Senhor ministre, ó Pai amado, a salvação do Senhor. Que haja restauração nesta manhã, Deus. Restauração da alegria, restauração, ó Pai amado, da satisfação de termos o Senhor como nosso Senhor, Pai. A alegria que não nos deixa, ó Pai amado, desfalecer diante das dificuldades. A alegria que nos fortalece, que nos anima a todo tempo, para que possamos viver para a glória do Teu nome. Deus, visita o coração de cada uma das pessoas que neste exato momento estão com o coração quebrantado diante de Ti, reconhecendo o Senhor como o único e o suficiente Salvador, ó Pai. Que seja o Senhor fonte de vida para essas pessoas, que seja o Senhor a única fonte de salvação. Que a misericórdia do Senhor os alcance neste momento e traga vida e não morte. Que o Senhor traga liberdade e não aprisionamento. Que o Senhor traga cura e bálsamo sobre essas vidas para a glória e louvor do Teu nome. Esse é o nosso pedido ao Senhor nesta manhã, Deus. Essa é a nossa gratidão ao Senhor neste momento. Obrigado, Senhor. Obrigado por não desistir de nós e constantemente nos convidar a se aproximarmos, a nos aproximarmos de Ti a cada momento. Em nome de Jesus, Senhor, seja conosco também para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Há um bálsamo em Gileade, há um médico em Gileade, vem sobre
A unção em Gileade vem sobre mim para adorar. Restaura a filha de Sião. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra ministrada nesta manhã. Te louvamos pela vida de Rogério. Graças te damos, ó Deus, por todos aqueles que vieram, por todos aqueles que cultuaram de casa. Deus, e sabemos que a Tua palavra é poderosa para nos alcançar. Assim como ela alcançou, ó Deus, aquele povo que tantas vezes se afastou do Senhor. Assim nós também, que muitas vezes nos afastamos do Senhor, mas como ouvimos nesta manhã, o Teu amor nos alcança. O Teu amor não muda, o Senhor não muda por causa de nós. Tu és o mesmo, Tu és o mesmo. Louvamos o Teu nome por Tua palavra nesta manhã. Ó Deus, nós queremos responder de maneira positiva a Tua palavra. Nós queremos responder, dar uma resposta positiva à Tua palavra que nos foi enviada nesta manhã. Nos dedicando também ao Senhor, com todo o nosso ser. Muito obrigado por Tua palavra, Pai. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Louvamos a Deus por você que veio nesta manhã. Agradecemos ao Senhor pela vida de Rogério, por essa ministração de Deus ao nosso coração. E Oséias, como o Rogério colocou, não é muito diferente dos nossos dias, não. Os dias de Oséias não são diferentes dos nossos dias, né? São dias em que nós precisamos nos voltar ao Senhor, porque temos sim nos afastado dele, mas Deus sempre nos chama. Nós louvamos ao Senhor por esta manhã, pela palavra ministrada, e o desejo do nosso coração é que ela volte para Deus com uma resposta positiva. Eu gosto sempre de pensar o texto que o Senhor diz assim, quando Ele diz que a minha palavra não voltará vazia, antes ela cumprirá o desejo para o qual ela foi enviada. E eu gosto de pensar essa palavra da seguinte maneira, de o entendimento que eu tenho dessa palavra, que ela pode voltar para Deus com duas respostas. Ou uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Quantas vezes Deus falou por meio dos profetas e o povo não ouviu? Então a resposta que ela voltou para Deus foi uma resposta negativa. Mas todas as vezes que Deus falou e o povo obedeceu, ela voltou para Deus com uma resposta positiva. E a nossa oração nesta manhã é que a palavra do Senhor não volte vazia, mas que ela volte para Deus com o nosso sim. Sim, sim, estamos aqui. Nós obedecemos a Tua voz, nós estamos ouvindo a Tua palavra e nós dizemos sim para o Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde você que está na sua casa, que o Senhor nos fortaleça com o Seu Espírito. Né? Que manhã gloriosa. Louva a Deus, né, por essa palavra de fortalecimento, de esperança, de advertência, mas também de esperança da parte de Deus para nós. De que Ele não nos abandona, viu? Você não está só. Na pandemia você não está só. Na batalha você não está só. Não tema, não fique com medo, não se desespere, porque o Senhor está olhando para nós. Foi isso que nós aprendemos aqui nessa manhã. O olhar de Deus está sobre você. O olhar de Deus está sobre nós. Amém? Não se sinta só, porque o Senhor está conosco. Amém? Que Deus abençoe cada um. Que Deus fortaleça cada família, que Deus fortaleça sua casa. Nós estaremos orando mais uma vez, encerrando nesta manhã. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã, pela Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, te agradecemos porque o Senhor tem suprido o Teu povo em todas as áreas. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque Tu deste o Teu Filho amado Jesus para nos dar vida e vida abundante. O Senhor tem cuidado de nós, não nos deixou perecer, não nos deixou morrer nos nossos delitos e pecados, mas enviou o Teu Filho amado para nos resgatar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa perecer quando nós estamos vivendo de maneira tortuosa e sempre envia a Tua palavra para nos advertir e para nos trazer de volta ao caminho. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sempre enviado os Teus servos, os Teus profetas em todos os tempos e épocas, para trazer para o Teu povo a Tua palavra. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Muito obrigado pela vida da segunda igreja, pela existência dessa igreja neste lugar. Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos, porque aqui, Senhor, temos sido alimentados.
Aqui temos sido, ó Deus, por Ti amparados, pelo Teu cuidado, pela comunhão dos santos. Que alegria, Senhor. Como é bom, como diz a Tua palavra, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós Te louvamos e Te agradecemos pela existência da segunda igreja, desse aprisco que tem, ó Deus, arrebanhado tantas ovelhas e que tem alimentado tantas ovelhas com a Tua palavra. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te guarde e leve em paz debaixo da proteção dele. Nós estaremos aqui hoje à noite, às 19 horas, no culto de celebração, de ministração da palavra. Venha, né, com alegria no seu coração, para juntos cultuarmos ao Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês.